20 mortes confirmadas e as equipes de resgate ainda buscam desaparecidos da maior tempestade da década em São Paulo. Não há chance nenhuma de ter algum sobrevivente. 48 horas depois da chuva, cidades da região metropolitana têm cenário desolador. Municípios vão receber verbas emergenciais. A ajuda dos governos federal e estadual é bem-vinda, mas para pensar em reconstrução, toda essa água aqui ainda tem que baixar. Incêndio destrói shopping na capital paulista. PMDB em cima do muro. Em convenção, o partido decide não aceitar novos cargos até definir se permanece na base de apoio ao governo. Não é hora de dividir os brasileiros, de acirrar os ânimos. Não é hora de levantar muros. Dançando por uma vaga olímpica. A seleção de bailarinos para a cerimônia de abertura dos Jogos do Rio de Janeiro. Neymar faz 2 gols em outra exibição de gala do Barcelona. Atacante brasileiro morde adversário em jogo na Inglaterra. Como um pequeno clube está assombrando os gigantes do campeonato mais rico do mundo. E os 80 anos de Carlos Alberto de Nóbrega. Eu sempre cuidei bem da carcaça, principalmente da cabeça. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. A presidente Dilma Rousseff sobrevoou hoje as áreas alagadas na região metropolitana de São Paulo. Dilma anunciou a liberação de verbas para cidades que decretaram estado de emergência. A tempestade deixou 20 mortos em todo o estado. 6 pessoas estão desaparecidas. Uma imagem que São Paulo não via há muito tempo. 39 cidades do estado atingidas pela chuva que caiu na madrugada de quinta-feira. Cenário que fez a presidente Dilma Rousseff sair de Brasília para ver pessoalmente o tamanho do desastre. Dilma chegou a Franco da Rocha no fim da manhã e se reuniu com os prefeitos das cidades atingidas, ministros e com o governador do estado, Geraldo Alckmin. A presidente anunciou a liberação de um cartão para gastos imediatos dos municípios que decretaram estado de emergência. Nós temos um primeiro objetivo quando combatemos e quando enfrentamos desastres. Primeiro é prevenir, né? Prevenir significa 0, nós não queremos mortes. Nós temos de evitar, sobretudo, mortes. Por quê? Qualquer patrimônio você reconstrói, uma cidade você limpa. Uma rua você refaz, mas uma morte você não tem retorno, não tem volta. Por isso, a prevenção e o alerta é fundamental. Dilma ainda visitou um abrigo de pessoas desalojadas e disse que as famílias que perderam as casas ou que moram em áreas de risco vão ter prioridade no programa Minha Casa Minha Vida. Ontem, o governo de São Paulo já havia anunciado uma ajuda emergencial de R$680 mil. O que a presidente viu 24 horas após o temporal foi uma imagem ainda de devastação. Franco da Rocha, a cidade mais atingida, continua debaixo d'água. A ajuda dos governos federal e estadual é bem-vinda, mas para pensar em reconstrução, toda essa água aqui ainda tem que baixar. Os prejuízos são incalculáveis. O centro da cidade ficou submerso, a Câmara Municipal, a delegacia, o ginásio poliesportivo e uma escola. Aqui, o campo de futebol desapareceu. Esta indústria em Caieiras, também na Grande São Paulo, ficou ilhada. Toda a produção perdida. Cidades inteiras ainda estão debaixo d'água. Os carros boiam e só de bote é possível navegar pelas ruas. Esse aí leva ajuda, resgata pessoas ilhadas. O jet ski faz o mesmo. Nem parece. Mas esse é o mesmo estado que há 2 anos sofreu com a falta de chuva. A chuva deixou mais de 900 pessoas desabrigadas e 2.000 desalojadas na capital e região metropolitana de São Paulo. Em Mariporã, 5 pessoas ainda estão desaparecidas. Moradores e parentes das vítimas acompanham apreensivos o trabalho do Corpo de Bombeiros. A reportagem é de Kalina Sabino.
olhar de quem não acredita no que vê, de quem já não tem esperança. E o choro de um filho que perdeu a mãe. Nós, quando estávamos socorrendo as vítimas, nós ainda ouvíamos gritos de uma senhora, mas ali, logo depois, esses gritos pararam, então não há chance nenhuma de ter algum sobrevivente. Já se passaram quase 2 dias desde que toda essa terra soterrou 3 casas. 15 pessoas estavam ali, somente 5 sobreviveram. Entre os mortos, 2 crianças e um bebê de 11 meses. Os bombeiros estão concentrados neste ponto fazendo as escavações porque os 2 cães farejadores sinalizaram que ali pode ter algum corpo. É um trabalho delicado, já que ainda há risco de deslizamento. Quem sobreviveu à tragédia leva embora o pouco que sobrou. Difícil, viu? Porque não tem pra onde ir, velho. Nas outras cidades atingidas, o cenário é o mesmo e a tristeza também. Em Francisco Morato, 8 corpos foram enterrados. Em Itapevi, familiares se despediram de um casal que morreu num soterramento. Em meio a tanta tristeza e perdas, a solidariedade. Uma família transformou a casa onde mora, em Itapevi, numa base para o Corpo de Bombeiros e para os desabrigados. Lá foram instalados banheiros químicos e os próprios moradores preparam e oferecem comida para aqueles que perderam tudo. Todo mundo se uniu aqui para fazer alguma coisa, né? O pessoal pode também jantar aqui, né, se alimentar aqui, mas também se alguém precisar de alimento, vem aqui com uma caixa ou pega a caixa aqui, qualquer uma, como o rapaz está fazendo aqui, e levando o alimento aonde precisar. Nesses momentos é que as pessoas têm que se unir, né, para dar força, né, que a gente precisa. Um incêndio destruiu um shopping no Brás, bairro de comércio popular na região central de São Paulo. O combate ao fogo durou 6 horas. Um bombeiro ficou ferido. Depois das nuvens carregadas d'água, o centro de São Paulo ficou encoberto por nuvens de fumaça. 130 bombeiros, 45 viaturas. Estava difícil controlar o fogo num shopping da região do Brás, de onde muita gente escapou se aventurando. Subiram por aqui pelo muro aqui, logo que o fogo começou a pegar, eles já começaram a se jogar, né? Menos mal que essa tragédia não deixou vítimas entre os trabalhadores que conseguiram sair às pressas. Um bombeiro sim ficou ferido, ele estava lá dentro tentando controlar o incêndio, mas ficou preso nos escombros. Ele estava fardado, o equipamento dele ajudou a suportar tamanha temperatura, ele estava com um cilindro de ar comprimido. O sargento Rodrigo agora passa bem. Ele foi resgatado no helicóptero da Polícia Militar, que improvisou o pouso no meio da rua. Assustador, sempre é, né? Se aproximar do campo de ação dos bombeiros, nem pensar. Mas de longe já dava para ter ideia do prejuízo. Pelo jeito não sobrou nada. As causas do incêndio ainda vão ser investigadas. As 2 principais hipóteses são de curto-circuito ou descuido com o cigarro jogado no lixo. Isso dito pelo Corpo de Bombeiros, que revelou também: o shopping não tinha alvará de funcionamento. E se na tragédia há algo para se tirar de positivo, talvez sejam as palavras da Josefa. Eu fui dormir rica e acordei pobre, de dinheiro, mas do Espírito Santo de Deus que está me fortalecendo, eu estou rica e vou ganhar tudo de novo, porque a minha vida é muito mais importante do que os 2 milhões que eu perdi lá em cima. Vamos a outras notícias pelo Brasil. O delegado Gustavo Rodrigues, que teve a mandíbula quebrada por jogadores argentinos de rugby, vai passar por uma cirurgia. A briga foi nesta boate no Rio de Janeiro. 7 argentinos foram presos e tiveram os passaportes retidos. 4 continuam detidos. Eles vão responder por lesão corporal grave. Um policial civil foi morto por assaltantes na zona oeste de São Paulo. O investigador estava nesta picape. Ao ser abordado por 2 bandidos, ele tentou sacar a arma e foi atingido por 4 tiros na cabeça. Os criminosos fugiram.
Foi enterrado hoje o corpo da estudante de biologia da Universidade de Brasília, Luíse Ribeiro, morta pelo ex-namorado. Vinícius Neres, de 19 anos, não aceitava o fim do relacionamento. Ela foi dopada e asfixiada. Depois teve o corpo queimado. Vinícius confessou o crime e está preso. Um avião de pequeno porte caiu hoje em uma área rural em Salto de Pirapora, interior de São Paulo. O piloto e a filha estavam a bordo. Ela foi socorrida, mas o estado de saúde não foi divulgado. O piloto não resistiu. Ainda hoje, os 80 anos de Carlos Alberto de Nóbrega. Em reportagem especial, o apresentador de A Praça é Nossa fala sobre a vida dedicada ao humor. Eu, quando vou trabalhar, eu vou feliz, eu vou alegre. Aquilo para mim é um momento de alegria, de satisfação. Não muda o que está em volta. Ela é surda como uma porta! É já já. O vice-presidente da República, Michel Temer, foi reconduzido hoje à presidência do PMDB. Na convenção em Brasília, o partido adiou a decisão sobre a permanência na base de apoio da presidente Dilma Rousseff. Por enquanto, os filiados estão proibidos de aceitar novos cargos no governo. Bem diferente da principal frase da convenção, o PMDB, na verdade, anda dividido. O impasse, continuar ou não no governo, mas o encontro já começou embalado por gritos contrários à presidente Dilma Rousseff. E por discursos a favor do rompimento imediato com o PT, inclusive de um ex-ministro do governo Lula. Se a primeira mulher presidente da República perde as condições de ir à televisão no Dia Internacional da Mulher, transmitir a sua mensagem com medo de que as panelas pipoquem nas casas do Brasil? Que autoridade de governança tem mais? Depois de 30 anos no PT, Marta Suplicy, recém-filiada ao PMDB, defendeu a ruptura com o governo petista. Temos que sair o mais rápido possível. E será dessa forma. Não tem mais como segurar o governo, não tem mais invenção para fazer. Mas para o cabo de guerra não arrebentar para o lado da presidente Dilma, o vice Michel Temer veio com uma postura em cima do muro, evitou críticas, mas também não falou em apoio, pediu apenas união ao PMDB. Não é hora de dividir os brasileiros, de acirrar os ânimos. Não é hora de levantar muros. A hora é de construir pontes. A cúpula PMDBista optou por uma espécie de acordo. Tem 30 dias para definir sua posição em relação ao governo. Um aviso prévio ao PT. Até lá, o combinado foi que nenhum parlamentar do PMDB vai assumir novos cargos do governo. De decisão mesmo, só de manter Temer, candidato único, à frente do partido. E Kennedy Alencar está aqui com a gente em São Paulo. Kennedy, boa noite, né? Primeiramente, qual é a preocupação que o governo deve ter com essa convenção do PMDB? Boa noite, Ana. Boa noite, Carol. Boa noite. Deve se preocupar bastante, porque a recondução quase unânime do Michel Temer mostra que o partido está unido em torno da possibilidade de ele assumir a presidência em caso de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Os discursos agressivos na convenção do PMDB deixaram claro que há poucos PMDBistas dispostos a continuar com a presidente Dilma. O partido terá até 30 dias para decidir sobre um eventual rompimento ou uma declaração de independência, que é basicamente a mesma coisa, e qualquer uma dessas decisões será ruim para a presidente Dilma. A esperança do governo é que a Lava Jato também atinja PMDBistas e mude esse desejo do partido de romper a aliança com o PT. Agora, Kennedy, a presidente Dilma Rousseff usou hoje as redes sociais para pedir que os protestos de amanhã, então, sejam pacíficos. Quais são as expectativas, tanto do governo quanto da oposição para esse domingo? Carol, o governo fez um mapeamento nas redes sociais que é muito parecido com o da oposição. Ou seja, os dois lados preveem uma presença significativa nas ruas, sobretudo em São Paulo. Outro fator importante será o clima, se pacífico ou violento. Confrontos físicos preocupam o governo, porque podem transmitir a ideia de falta de controle político sobre o país. Se houver violência, é ruim para o governo, mas também para a oposição. O envenenamento do debate político no país só agrava os problemas da economia e pode tornar aí mais custosa uma saída da crise. Obrigada, Kennedy. Boa noite. Boa noite. A Polícia Militar interrompeu um encontro entre deputados do PT, sindicalistas e movimentos sociais ontem à noite em Diadema, na Grande São Paulo.
Era um ato em apoio ao ex-presidente Lula e o ex-prefeito de Diadema, José Felipe Júnior, tesoureiro das campanhas de Lula e da presidente Dilma Rousseff. Com a chegada da PM, houve tumulto. Os policiais entraram armados na subsede do Sindicato dos Metalúrgicos. O deputado estadual Teonílio Barba disse em uma rede social que a polícia militar entrou no prédio do sindicato sem justificativa, de forma ostensiva, criando um clima de tensão. Segundo a PM, os policiais foram enviados para atender a um chamado de manifestação pública. A seguir, conheça a zebra do campeonato inglês que virou a sensação da temporada. Manifestante é detido ao tentar agredir o pré-candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump. A seleção de bailarinos para a cerimônia de abertura dos Jogos do Rio de Janeiro. Os 80 anos do dono do banco mais famoso da TV brasileira. Voltamos já já.